Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concurso aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar os comentários à banca IBFC, que vai ser responsável pelo concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então, para você aí de Recife, do Estado de Pernambuco, que está interessado numa vaga no Tribunal de Justiça, a dica que nós damos é: acompanhe a nossa correção das questões, não só para você ficar sabendo quais são os tópicos gramaticais mais cobrados por essa banca, mas também para se acostumar com o tipo de questão e, então, saber como lidar na hora da prova, de maneira a marcar a resposta correta no gabarito, ok? Então, nós estamos aqui para dar essa força para você e, para isso, vamos apresentar o comentário a essa prova de 10 questões, ok? Então, vamos começar lendo o texto Primeira Classe de Moacir Scliar, que serve de base a essa prova que é o objeto da nossa aula de hoje, ok? Então, está aí na tela, né? Vocês podem ver a prova, certo? E nós vamos, então, começar com a leitura do texto. O texto diz, então, o seguinte: durante anos, um homem teve um sonho. Queria viajar de avião na primeira classe. Na classe econômica, ele, executivo de uma empresa multinacional, era um passageiro habitual. E quando via a aeromoça fechar a cortina da primeira classe, quando ficava imaginando os pratos e as bebidas que lá serviam, mordia-se de inveja. Talvez por causa disso trabalhava incansavelmente, subiu na vida, chegou a um cargo de chefia que, entre outras coisas, dava-lhe o direito à primeira classe nos voos. E assim, um dia, ele embarcou de Nova Delhi, onde acabara de concluir um importante negócio, para Londres, e seu lugar era na primeira classe. Seu sonho estava se realizando. Tudo era exatamente como ele imaginava. Coquetéis de excelente quantidade, um jantar que em qualquer lugar seria considerado um banquete. Para o cúmulo da sorte, o lugar a seu lado estava vazio. Ou pelo menos estava no começo do voo. No meio da noite acordou e, para sua surpresa, viu que o lugar estava ocupado. Achou que se tratava de um intruso, mas, em seguida, deu-se conta de que algo anormal ocorria. Várias pessoas estavam ali, no corredor, chorando e se lamentando. Explicável, a passageira a seu lado estava morta. A tripulação optara por colocá-la na primeira classe exatamente porque, naquela parte do avião, havia menos gente. Sua primeira reação foi exigir que removesse o cadáver, mas não podia fazer uma coisa dessas, seria muita crueldade. Por outro lado, ter um corpo morto a seu lado horrorizava-o. Não havendo outros lugares vagos na primeira classe, só lhe restava uma alternativa. Levantou-se e foi para a classe econômica, para o lugar que a morta, havia pouco, ocupara. Ou seja, ao invés de um upgrade, ele tinha recebido, ainda que por acaso, um downgrade. Ali ficou sem poder dormir, claro, porque, depois que se experimenta a primeira classe, nada mais serve. Finalmente, o avião pousou e ele, arrasado, dirigiu-se para a saída, onde esperavam os parentes da falecida para agradecer-lhe. Disse um deles, que se identificou como filho da senhora: minha mãe sempre quis viajar de primeira classe, só conseguiu morta graças à sua compreensão. Deus lhe recompensará. Quem tem seu lugar garantido no céu, isso ele sabe. Só espera chegar lá viajando de primeira classe e sem óbitos durante o voo. Então, a partir da leitura do texto aí, nós temos a questão de número 1, que é uma questão de interpretação global. O próprio título aqui já está acusando isso, né? A leitura global do texto, certo? E a questão pede, então, para se assinalar a alternativa correta. Então, nós temos o item A. A tripulação do avião resolveu colocar a passageira morta na primeira classe porque sabia que esse seria o desejo dela. Não há nada no texto indicando isso, ok? Que a passageira morta tinha o desejo, né, de primeira classe. Ok? O filho dela, no final, diz isso, mas, obviamente, que a tripulação não tinha como saber, certo? Então, alternativa letra A, errada. Já na alternativa B, nós temos: embora tenha ocorrido um óbito durante o voo, a narrativa privilegia o desejo de voar na primeira classe do personagem principal. Então, na verdade, até o próprio
título diz primeira classe e a introdução aqui, o primeiro parágrafo, deixa claro que esse era o sonho, né, do personagem principal. Então, portanto, aqui a resposta correta, letra B. Né? No item C, para a gente confirmar a resposta, o negócio importante fechado pelo personagem principal em Nova Delhi só foi possível porque ele viajaria de primeira classe? Não. Ok? Não há nada no texto servindo de base para essa interpretação. No voo em questão, tanto a primeira classe quanto a econômica possuíam inúmeros lugares vazios. Não. Na verdade, o texto diz, num dado momento, que se colocou na primeira classe porque ali havia mais espaço, ok? E, consequentemente, não havia espaço na classe econômica. E no item E, a gratidão dos parentes foi justa, porque o personagem principal foi o responsável pela colocação na primeira classe da mulher morta. Então, aqui uma pegadinha, ele não foi o responsável, né? Ele compreendeu, ele aceitou a decisão que foi tomada pela tripulação. A tripulação foi responsável por colocar a manutenção do corpo da mulher morta ao lado do personagem principal, foi o responsável dele. Ok? Então, aqui essa letra E tinha uma pegadinha assim de leve, ok, mas uma leitura atenta mostra que a resposta é mesmo o item B. Para a questão de número 2, temos uma questão muito clássica e muito sutil também, a distinção entre artigo indefinido e numeral. Gente, isso aí era bem frequente nos concursos há uns anos atrás e a Banca BFC resgatou isso daí nessa prova. Então, diz a questão: considere as palavras destacadas na frase abaixo e assinale a alternativa em que se indica, respectivamente e de modo correto, sua classificação morfológica. Então, nós temos, durante anos, o homem teve um sonho, queria viajar de avião na primeira classe. Aqui vai ser artigo ou numeral? O primeira fica muito nítido que trata-se de um numeral. Ok? Então, aqui, né, numeral ordinal, não há muito macete, muito mistério aqui. No primeiro caso, aqui no grifado, é que tem uma diferença sutil. De um modo geral, gente, nós vamos ter artigo indefinido quando a ideia é justamente fazer referência à espécie. Então, por exemplo, se você tivesse a frase assim do tipo, tivesse algo do tipo na frase, o homem encontrou uma cadeira vazia, ok? Então, esse uma qualifica, né, especifica a espécie de cadeira. Então, nesse caso, seria um artigo indefinido. Mas repare que aqui, nessa frase, a intenção é muito mais o de quantidade. Veja, durante anos, o homem teve um único sonho. Ele teve apenas um sonho, somente um sonho, o de viajar na primeira classe. Então, isso nos remete a uma ideia de quantidade que não é dada para um numeral e não para o artigo. Ok? Então, na questão número 2, a resposta aqui, né, vai ser a letra A. Certo? Então, quando a gente puder subentender o apenas ou somente, que vão indicar quantidade, a gente vai ter um ou uma funcionando como numeral. Se a ideia for indicar espécie, né, e não exatamente uma quantidade, aí nós vamos ter o artigo indefinido. Ok, pessoal? Prosseguindo aqui, então, para a questão de número 3. A questão de número 3 temos, com a frase ou pelo menos estava no começo do voo, que introduz o terceiro parágrafo, o autor sugere ao leitor que a situação descrita anteriormente, então, vejamos aqui, para cúmulo da sorte, o lugar a seu lado estava vazio, ou pelo menos estava no começo do voo, ok? Dá a entender que a situação se modificaria, seria alterada, ok? Então, letra A, ok? Era muito comum, não tem como dizer isso, né? A mesma coisa, como fora preservada, o não agradável era merecida. As outras opções confirmam aqui também a resposta na letra A, na questão 3. Certo, galera? Então, no 4, vamos lá. Embora não sejam originariamente vocábulos da língua portuguesa, as palavras upgrade e downgrade presentes no quarto parágrafo têm seus sentidos apreendidos, mantendo uma relação entre si.
Assim, pelo contexto, devem ser entendidos como termos equivalentes? Não, porque eles estão fazendo menção a uma situação que é contraditória. São complementares? Nesse caso, um complementa o outro, é o complemento, né? É um acréscimo ao outro, também não é verdade. Polivalente, que no sentido de ter mais de uma significação, também não, fica aqui muito melhor como opostos, ok? Então, na verdade, ele estava numa situação bem confortável, que é o upgrade, certo? E depois ficou com uma situação desconfortável, que é o downgrade. Então, mesmo que o sentido em inglês não seja conhecido, o texto nos dá essa pista, né? Na medida em que temos uma situação, por um lado, confortável, de melhora, e depois uma desconfortável de piora, e isso são opostos. Questão de número 5. No terceiro parágrafo, a oração: a tripulação optara por colocá-la na primeira classe. Pode ser reescrita de várias outras formas, sem grandes alterações de sentido. Assinale a opção em que, ao reescrever, comete-se um erro no emprego dos pronomes. E aqui é uma questão bem fácil, né, gente? Que vai apontar logo aqui para a letra E. Se vocês estão bem ligados ali nos pronomes, sabem que não pode ser usado jamais, na norma culta padrão, um pronome pessoal do caso reto na função de objeto. Ok? Então, colocar quem, né? Qual é o complemento objeto, o objeto direto do verbo colocar? É o pronome ela. E, nesse caso, eu não poderia usar um pronome pessoal do caso reto. Tenho que usar um pronome pessoal do caso oblíquo, como os que foram usados, né, nas outras opções. Ela colocaram-na, colocou-a, colocá-la-ia, certo? Então, aqui, a resposta correta, a única errada aí, é o uso do ela como objeto direto, que é vedado pela gramática. E, então, a resposta, letra E, na questão 5. Vamos lá, mais um pedacinho, que vai servir de base para as questões 6 e 7. Temos: ali ficou sem poder dormir, claro, porque depois que se experimenta a primeira classe, nada mais serve. Então, vamos lá. As palavras ganham sentido no contexto em que estão inseridas. Desse modo, pode-se concluir que o advérbio ali, né, está aqui, ó, é uma expressão locativa que faz referência a quê? Certo? Depois que se experimenta a primeira classe, nada mais serve. Ali ficou sem poder dormir. Ali onde, justamente, na classe econômica, para onde ele foi trazido de volta ao experimentar a primeira classe. Certo? E na questão 7, o porquê aqui destacado é uma conjunção que indica o quê, pessoal? Qual o valor semântico do porquê? Ele pode ser explicativo ou pode ser causal. Como não tem explicação aqui, só tem o da causa, resposta, letra E. Certo? Questão de número 8, no último parágrafo. O trecho que tem seu lugar garantido no céu ilustra uma figura de linguagem conhecida como que tem seu lugar garantido no céu, é uma forma atenuada de dizer que ele morreu, certo? E essa atenuação de uma ideia é considerada um eufemismo. Letra D, resposta da questão número 8, portanto. Na questão 9, uma pegadinha sutil, gente, bem ao gosto da banca e BFC. Reparem, a flexão de alguns verbos, sobretudo os irregulares, pode causar confusão. O verbo quis, presente em minha mãe sempre quis viajar, é um exemplo típico. Nesse sentido, assinale a alternativa em que se indica incorretamente sua flexão. Ok? Onde é que está incorreto aí? Aí, todas estão corretas. Certo? O que está errado é a indicação do tempo em que elas estão flexionadas. É aí que está a grande pegadinha. Você ficar procurando o erro aqui, você não vai encontrar a resposta. Certo? Tem que observar a relação entre o que está flexionado aqui e o tempo que é indicado depois. Então, queres é presente do indicativo? Correto. Queria é futuro do pretérito? Não. Queria é pretérito imperfeito do indicativo. Se fosse futuro do pretérito, teria de ficar quereria, certo? E isso, então, já me dá a resposta aqui no item B, certo? E na 10, a análise sintática da oração, entre outras coisas, dava-lhe o direito à primeira classe nos voos, permite concluir que o termo preposicionado, esse aqui que está sublinhado, em destaque exerce a função de objeto direto? Não,
porque senão ele deveria estar ligado a um verbo, e não está, ele está ligado a direito. Quem tem direito a, e direito é um nome, então não pode ser um objeto direto, que é sempre um complemento verbal. É um adjunto adverbial? Não, seria adjunto adverbial se eu tivesse ligado ao verbo, indicando uma circunstância de tempo, modo, lugar, causa, e não há nenhum desses valores semânticos nessa expressão. É um complemento nominal? Sim, porque ele se liga a direito, que é um nome. Complemento de nome, preposicionado, complemento nominal, resposta C. Não pode ser objeto indireto, porque então deveria estar ligado a um verbo transitivo indireto, e não é um predicativo, porque eu não tenho verbo de ligação na oração. Ok, pessoal? E assim a gente finaliza mais uma correção da banca IBFC, pensando em você que vai prestar concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. A gente espera que essa prova tenha sido útil para vocês, no sentido de saber como são as questões dessa banca, bem como os principais tópicos gramaticais que são cobrados, ok? Então, se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Não deixe de se inscrever na nossa página para ficar sabendo das nossas constantes atualizações, certo? Em caso de dúvida, não hesitem em entrar em contato. Teremos prazer em atendê-los da melhor maneira possível. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula, pessoal. Um abração e obrigado!